Terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a aula 19. Nós vamos fazer a aula 19, parte A. Mas antes de iniciarmos a aula 19, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 18, parte B. Os exercícios de tarefa da aula 18, parte B, estão lá na página 12, tá? 1. Quais são as multiplicações com os resultados abaixo? Então, nós temos aqui 4 resultados, 4 produtos. Vocês se recordam que os produtos são os resultados das multiplicações, né? 42, 56, 35 e 27. Onde que a gente encontra esses resultados? Então, vamos lá. 42, a gente encontra na tabuada do 6 e do 7. 6 vezes o 7 é igual a 42, portanto, 7 vezes 6 também dá 42. A gente pode inverter os fatores, não é verdade? Ó, o 6 e o 7, que o resultado vai ser o mesmo, vai ser 42. 56, a gente encontra na tabuada do 7 e na do 8. 7 vezes 8 é igual a 56. E se a gente inverter aqui, ó, o primeiro e o segundo fator, 8 vezes 7, 56, ok? 35, onde que a gente encontra o produto 35? Nas tabuadas do 5 e 7. 5 vezes 7 é igual a 35, 7 vezes 5 é igual a 35. E o 27? Onde que a gente encontra o produto 27? Nas tabuadas do 3 e do 9. 3 vezes 9 é igual a 27, portanto, 9 vezes o 3 é igual a 27. A gente pode inverter aqui os fatores, tá? 2. Represente com desenhos cada uma das multiplicações abaixo. Observe o modelo. Então, você já tinha o modelo aqui, né? 2 vezes o número 2 é igual a 4. Nós também temos o resultado, não é? Ó, 2 vezes o 2 é igual a 4. 6 vezes o 5 é igual a 30. 3 vezes o 6 é igual a 18. E 4 vezes o 3 é igual a 12. Então, observe um exemplo. 2 vezes o 2, ou seja, 2 grupinhos com 2 objetos cada. Então, ó, eu tenho 2 grupos de foguetes com 2 foguetes em cada grupo. Portanto, eu tenho 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Agora, vamos ver a B, ó. 6 vezes o número 5, ou seja, 6 vezes o 5. Olha só como a tia Elide fez. Um grupo com 5 bolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 5, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Qual será o total? 30. O total você já tem aqui, não é verdade? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 vezes o número 5 é igual a 30. C. 3 vezes o 6 é igual a 18. Então, eu vou repetir 3 vezes o número 6. 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. 6, 12, 18. 18, ok? 3 grupos. E em cada grupo eu tenho 6 lápis. E a D, 4 vezes o 3. Então, vou ter 4 grupinhos
com 3 unidades cada. Ó, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Primeiro grupo, 2, 3, 4. Eu tenho 3, mais 3, mais 3, mais 3. 4 vezes o número 3. Qual é o total? 12. Eu tenho aqui 12 unidades. 4 vezes o 3 é igual a 12. E o outro exercício que ficou como tarefa, exercício 3, ó. Pinte da mesma cor, cada tabuada e seu resultado. Pinte da mesma cor, tá? Então, aqui vocês têm multiplicações e aqui vocês têm os resultados dessas multiplicações, os produtos. E vocês devem ter pintado da mesma cor a multiplicação com o resultado, tá? Então, vamos lá, ó. 2 vezes o 2 é igual a 4. Ó, percebam as cores. 1 vez o número 10 é igual a 10. Então, perceberam, ó, tio Elide pintou de vermelho aqui e vermelho aqui. Vermelho é multiplicação, vermelho resultado. Amarelo a multiplicação, amarelo resultado. Não precisa ser igual às cores da tio Elide, tá? Contanto que as multiplicações e os resultados sejam das mesmas cores, ok. Próxima. 7 vezes o 7 é igual a 49. 5 vezes o 5 é igual a 25. 6 vezes o 6 é igual a 36. 8 vezes o 8 é igual a 64. 4 vezes o 4 é igual a 16. 1 vez o número 1 é igual a 1. 3 vezes o número 3 é igual a 9. 9 vezes o 9 é igual a 81. Lembrando que você pode pausar a videoaula e fazer as suas correções, tá bom? Agora sim, peguem aí a aula 19, peguem em mãos, vamos lá preencher o nosso cabeçalho. Hoje a aula é de língua portuguesa, preencha o seu cabeçalho com o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor e a turminha a qual vocês pertencem. E aqui nós temos o nosso calendário. A aula 19, parte A de língua portuguesa, ela será realizada durante a semana, a última semana do mês de agosto e início do mês de setembro, tá? Então será, olhem só, da semana do dia 30 de agosto até 3 de setembro, tá? Então, de segunda a sexta-feira. Lembrando que aqui nós vamos finalizar o mês de agosto. O mês de agosto vai terminar na terça-feira, né? E na quarta-feira nós vamos dar início ao mês de setembro, tá? Então, dia 1º de setembro, 2 de setembro, 3 de setembro. Então, a aula 19, parte A, ela pode ser realizada durante toda essa semana aqui, tá bom? De segunda a sexta-feira. E terá o mês de agosto e também o mês de setembro de 2021. Vamos relembrar mais uma vez os nossos meses? Os meses do ano. Um ano tem 12 meses. O mês 1 é janeiro, 2 fevereiro, 3 março, o mês 4 é o mês de abril, 5 maio, 6 é junho, 7 é julho. Nós estamos finalizando o mês de agosto, mês 8, e nós vamos iniciar na quarta-feira o mês de setembro, tá? Então, aqui, ó, na data, no local do mês, será 8
se você fizer ainda no mês de agosto, ou 9 se você fizer em setembro, tá bom? Setembro vai se iniciar dia 1º de setembro, numa quarta-feira. O mês 10 é o mês de outubro, mês 11 é novembro e o último mês do ano, dezembro, mês 12. Agora sim, vamos iniciar os conteúdos da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vocês vão aprender sobre um gênero textual, o conto. Acompanhe a leitura aí com a tia Welid, na página 1. Leitura. Hoje iremos realizar a leitura de um conto, que normalmente apresenta uma história um pouco mais curta, contendo começo, meio e fim, de uma maneira breve, porém o suficiente para contar a história como um todo, tá? Então tem que ter uma introdução, um começo, um meio, que é um desenvolvimento, e o final da história, né? Nós temos que concluir a história. Aparecem alguns elementos importantes para a compreensão da história, como os contos têm alguns elementos super importantes. Os personagens podem ser pessoas, animais, objetos ou seres imaginários que ganham vida para viver aquela história. São os personagens. O narrador. O narrador é quem conta como ocorre a história, podendo ser um narrador observador, que, como seu nome diz, ele só observa e conta como a história ocorreu. Ou pode ser também o narrador personagem. Também conta a história como ocorreu, mas ele faz parte da história, ele participa, ele está dentro da história. Nós temos o tempo, que é um elemento muito importante também nos contos, tá? É o período de duração entre o início e o final da história, ou uma época que aconteceu. E o espaço, onde estão ocorrendo os fatos, é o espaço, tá? Enredo. O enredo é o que acontece na história, é a sequência de ações, é o enredo, o que está acontecendo, tá? Qual é a sequência que está acontecendo? É o enredo. Conflito é uma determinada situação que faz com que os personagens procurem solucionar o problema. Nos contos, nós sempre teremos um conflito. O que será que precisa ser resolvido, tá? Agora, vocês vão ouvir um conto. Acompanhe aí a leitura com a tia Welid. A tia vai contar a história da galinha ruiva. A galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu, o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez.
Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando, mais tarde, voltou com a farinha, perguntou: Quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha. Cocoricó. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso é que não, sou eu quem vai comer esse pão, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Aqui está a fonte, tá? De onde foi retirada esse texto, na verdade, esse conto, né? Foi retirado de um livro, o Livro das Virtudes para Crianças. Agora eu quero ver se vocês entenderam, hein? Nós vamos fazer a interpretação textual. Interpretando o texto, lá na página 2. Pergunta número 1. Qual é o assunto do texto? A. A galinha que fez sozinha um pão a partir do grão de trigo. B. O porquinho que assou a farinha para o pão. C. A gatinha que colheu sozinha o trigo para fazer o pão. D. O peru que queria comer o pão assado. Qual é o assunto do texto? Vocês vão assinalar, vão colocar um xizinho, tá? Na alternativa que vocês julgarem correta. A, B, C ou D. 2. Quando, vocês se recordam que nós temos alguns elementos super importantes nos contos? Aqui vocês vão procurar um dos elementos importantes. Quando aconteceu a história, tá? Voltem lá no conto, voltem lá no texto e procure, ok? E escreva aqui, muito bonitinho, caprichem, hein? 3. Quem é o personagem principal? Nós temos vários personagens, né? Mas nós temos um que é o personagem principal. Quem é? Quem é o personagem principal do conto A Galinha Ruiva? Escreva aqui, tá? 4. Onde você acha que a história aconteceu? Onde você acha que os fatos foram acontecendo? Você vai escrever aqui. 5. Quais são os outros personagens que participaram da história? Então, aqui na 3, o personagem principal. Aqui na 5, os outros personagens, tá? 6. No trecho, quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? A palavra grifada significa moinho. O que significa moinho? A. Onde se compra o trigo para fazer pão. B. Onde se encontra a plantação de trigo. C. Onde se moe o trigo ou outro cereal. D. Onde se constrói o forno para assar o pão. O que é moinho? Se você prestou atenção no texto, você entendeu o que é moinho. Você vai assinalar com X a alternativa correta, tá bom?
Ainda aí na página 3, nós temos o exercício 7. O que se deu início aos fatos narrados nesse conto? A. Um pão. B. Um amigo. C. Um grão. D. Uma planta. O que deu início aos fatos? Um pão, um amigo, um grão ou uma planta? Fácil, né? 8. Como terminou a história? Vocês se recordam que tem que ter o início, o meio e o fim? Como que foi o fim? Como terminou a história? Será que a galinha repartiu o pão com seus amigos? Nós temos várias versões da história A Galinha Ruiva, tá? Lembrando que é nesta versão, tá bom? No texto que nós lemos, como que terminou a história? 9. Segundo o texto, a galinha disse: sou eu quem vai comer esse pão. Por quê? Por que a galinha disse que ela é que vai comer o pão? A. Seus amigos ajudaram no trabalho. B. Ela estava cansada e precisava descansar. C. A galinha não queria repartir o pão com ninguém. D. Ela fez todo o trabalho sem a ajuda de ninguém. Por que então, segundo o texto, a galinha disse: sou eu quem vai comer esse pão? A, B, C ou D? Faça um X na alternativa correta. Agora, virando a página, aí nós temos uma produção de texto, tá? Essa produção textual, ela é numerada. Vocês vão numerar os parênteses, tá? E fazer de acordo com a ordem dos fatos. Deixa a tia Ellie ler para vocês, ó. Você irá contar a história da galinha ruiva com suas palavras, tá? Mas, antes disso, vamos relembrar as ações da galinha? Numere os parênteses na ordem que os fatos aconteceram e os escreva ao lado de cada cena. Então, observem que as imagens aqui estão todas bagunçadas, elas não estão na ordem correta, né? Dos acontecimentos da história da galinha ruiva. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é numerar qual foi a primeira cena, a segunda cena, a terceira e qual foi a quarta cena. Nós temos aqui 4 cenas, né? Você vai colocar aqui, ó, entre parênteses, a ordem correta e vai escrever aqui do lado o que está acontecendo nesta cena, o que está acontecendo nesta, o que está acontecendo nessa, o que está acontecendo nessa. Você vai reescrever aqui ao lado as cenas bonitinho, tá? Lembrando que usem parágrafo, ó, recuo de 1 ou 2 dedinhos antes de iniciar a frase. Coloque em letra maiúscula em início de frases, em início de substantivos próprios. Use vírgula nos locais corretos. Coloque ponto final lá no final de frases afirmativas, tá? E o que nós aprendemos com o conto, sobre o conto? O conto é uma história imaginada, né? Não é uma história real. Nós temos alguns elementos importantes sobre quem participou, ou seja, quem são os personagens, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Lembrando que a gente precisa de um início, de um meio, de um fim, tá? A ordem dos fatos precisa ser
certinha. A gente não pode começar, por exemplo, a história da galinha ruiva. A gente não pode começar falando que a galinha já fez o pão, não é? Nós temos uma ordem certinha, tá bom? E aqui vocês vão reescrever a história, tá? Com base nas informações anteriores, sem se esquecer de colocar estes itens, reescreva a história, a galinha ruiva, com suas palavras. Não se esqueça do título, tá? Coloque o título. Não se esqueça dos parágrafos, tá? Travessão nas falas de personagens. Bonitinho. Lembre-se da ordem de acontecimentos, onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, como foi o final da história, tá bom? Caprichem na letra, porque tudo que a gente escreve vai ter um leitor, não é verdade? E os professores de vocês precisam conseguir entender o que vocês estão escrevendo. Então, caprichem na letra, tá bom? Confio em vocês. Chegamos então ao momento da nossa tarefa. Tarefa da aula 19, parte A. Lá na página 11, tá? A tarefa de hoje está lá na página 11 da aula 19. Coloque bonitinho a data e a turma de vocês, tá? A data que vocês vão fazer a tarefa e a turminha a qual vocês pertencem. Exercício número 1 da tarefa. Procure no caça-palavras as palavras abaixo. Então, nós temos estas palavras aqui, ó. Fubá, cachorro, bolo, pato, gato, amigos, ruiva, milho, galinha, pintinhos. Então, aqui é o caça-palavras da galinha ruiva. Vocês vão procurar essas palavras aqui. Caprichem, hein? Exercício número 2 da tarefa. Escreva algumas das palavras encontradas lá do caça-palavras, separando-as em sílabas. Vocês vão separar essas palavrinhas aqui silabicamente, tá? Bolo, gato e galinha. Aqui nós já temos a quantidade de quadradinhos, a quantidade de sílabas, tá? Bolo, gato, galinha. Vocês vão separar as sílabas das palavras, tá? 3. Forme uma frase negativa com as 3 palavras do exercício 2. Então, aqui, vocês vão formar uma frase, tem que ser negativa, tá? Quem lembra o que é uma frase negativa? É aquela frase que tem a palavrinha não, tá? Ela traz uma negação. Forme uma frase negativa com as 3 palavras do exercício anterior. Então, tem que ter a palavrinha bolo, a palavra gato e a palavra galinha. Lembrando, precisa ser uma frase negativa, tá bom? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Olhem só essa cena. Quem já assistiu esse filme, Detona Ralph 2? Olha o quanto de princesas. Nós aprendemos hoje uma aula de contos. Em alguns contos nós temos princesas, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!